A ideia da Conferência da Mata Atlântica é justamente poder ser um instrumento colaborativo para a COP30, que vai ter em novembro em Belém do Pará. Todos nós aqui temos uma preocupação e temos políticas públicas de proteção da Mata Atlântica. Segundo alguns dados que foram divulgados, inclusive por até algumas ONGs que fazem o monitoramento da Mata Atlântica, nós tivemos uma ampliação da nossa floresta, fruto do cuidado e de políticas públicas que os estados vêm buscando fazer. Inclusive, há 2 anos atrás, nós fizemos um compromisso do COSUD de poder, esses 7 estados, chegar a 100 milhões de árvores plantadas, né, mais um volume também de investimento no repovoamento de rios. Então, tudo isso fruto do trabalho de poder manter a Mata Atlântica preservada, né, essa riqueza que nós temos. E, além disso, criando também políticas públicas que possam atender o pequeno agricultor, que também protege dentro da sua área a Mata Atlântica, já que 20% tem que ser preservado, que protege também as suas nascentes, né, as suas minas d'água, cada estado chama de uma maneira, mas a gente chama de mina d'água. Então, tudo isso tem sido pensado. E hoje, nós teremos na parte da tarde todos os técnicos, né, tanto dos estados, mas também da sociedade civil organizada, que se inscreveram, que vão participar das mesas de rodadas temáticas que vão acontecer. Uma delas que vai acontecer no Parque Barigui, que é uma das principais, nós já temos mais de 800 participantes inscritos no dia de hoje. Então, quer dizer, e daí vai surgir aí toda uma elaboração de propostas, sugestões que nós queremos encaminhar para a COP30. Então, basicamente, esse é o nosso evento. Nós aproveitamos para fazer junto o COSUD, né, que cada vez o COSUD é uma temática, e a Conferência da Mata Atlântica, por razões óbvias, né, a gente achou que era um momento apropriado para fazer essa sugestão desse encontro para a COP30. Governador, os estados do COSUD, eles são o motor agrícola do Brasil, que é o maior produtor de alimento do mundo. Como que alia o agro, que é tão importante para o Brasil, com a preservação do meio ambiente, visto que é uma exigência dos outros países de fora para comprar também no Brasil? Hoje, os agricultores, né, do modo geral, existe já uma consciência coletiva da necessidade da responsabilidade ambiental. O agricultor, por natureza, ele preserva, porque ele sem água ele não consegue produzir. Então, para ele ter água, ele tem que ter uma proteção de floresta ali, para proteger a sua mina d'água e assim por diante. E existe essa consciência também que existe a necessidade do agro verde, que é justamente para atender o mundo todo, que cada vez mais cobra essa responsabilidade ambiental. Então, as leis brasileiras são as mais modernas e as mais duras. Não tenho nenhuma lei no mundo que é mais duro que o Código Florestal, rígido, né, e de forma muito clara, né, o bioma da Amazônia você pode fazer, e o tamanho que tem que ser protegido, que é 80% da área. Na Mata Atlântica nós temos 20%, no Cerrado é 35%, então no Pampa tem a sua característica. Então cada região, essa lei que foi feita lá atrás, ela foi muito bem organizada no sentido de defender o bioma e ao mesmo tempo deixar com que haja produção também, porque obviamente o país também precisa de desenvolvimento econômico e social. Então eu acredito que hoje está muito avançado, não é à toa que os estados, em especial do sul e sudeste, hoje são grandes produtores agrícolas, mas preservam as suas matas ciliares, têm as suas áreas de APP, né, protegem as suas nascentes, até porque é uma necessidade de sobrevivência local, né? Se não houver isso, nada daquilo de riqueza que tem necessidade de ser produzido vai conseguir avançar e até vender. Governador, a nova lei de licenciamento ambiental que está sendo discutido no Congresso, há críticas, os ambientalistas chamam inclusive de projeto de devassação. Aqui no Paraná já teve uma flexibilização semelhante. Queria ouvir dos governadores, são favoráveis ou não, e os vetos que o presidente Lula fez devem ser mantidos ou não. Queria ouvir sobre esse tema. Alguém quer falar? Casa Grande, que é o nosso. Mas é do consórcio Brasil Verde. Na verdade, em primeiro lugar, boa tarde já a todos. O que nós entendemos é que há de se ter um equilíbrio entre o desenvolvimento e a preservação, chamado de desenvolvimento sustentável. Então, você não pode ter, e essa discussão começa, a gente tem que lembrar muito pela questão da margem equatorial, na questão do petróleo. O que a gente sempre defendeu é que não adianta você ter uma população extremamente pobre e miserável
uma riqueza ali e com os vizinhos todos explorando. Então acho que dali inicia-se esse debate, e esse debate vem, inclusive, exatamente por excesso, muitas vezes, de legislação que não protege nada e que, na verdade, impede uma construção. Eu lembro que lá no Rio a gente teve um grande exemplo que a Fórmula 1 ia para lá na floresta do Graboatá, que na verdade é um lixão. Há muitos anos na floresta não é nada, e deixou-se de ter um grande empreendimento que na verdade ia começar a preservar e usar só 20% do território, ia preservar 80% que é um grande lixão, e perdeu-se por excesso de norma. Acho que mais uma vez o Brasil tem que atingir o equilíbrio entre proteger sua casa comum, proteger o clima, proteger essa transição toda que a gente está passando, sem que isso deixe áreas se degradarem. Eu lá no Rio, eu falo muito a questão do tombamento, né? O tombamento sem fonte de custeio é para tombar mesmo, porque você não consegue preservar nada. Então, no ambiente, a realidade é a mesma, há de se ter um equilíbrio, não adianta nem liberar tudo, e também não adianta ficar com excesso de protecionismo que faz com que a gente não consiga desenvolver e também não consiga dinheiro para preservar. Eu acho que a gente está vendo muito aqui em todas as falas, se não tiver dinheiro para preservar, na verdade não se preserva-se absolutamente nada, a gente vê uma degradação em escala alta. Então, para que se tenha dinheiro, tem que se ter desenvolvimento. Governador Ratinho, eu gostaria de fazer uma pergunta, que o senhor explicasse com relação ao Banco Verde que foi apresentado hoje aqui, aproveitando também, já que nós estamos ao vivo aí no Voz do Litoral, por todo o litoral, falasse também sobre a preservação no litoral, que é muito importante. O Banco Verde é uma iniciativa que até alguns estados já estão fazendo, até o Casagrande estava me explicando que no Espírito Santo já tem uma política pública nesse sentido, é justamente você... Primeiro, as empresas que têm, né, um viés de desenvolvimento sustentável ou que vierem fazer investimento, com as licenças, com os incentivos do Estado, parte disso possa vir para esse fundo, onde nós vamos utilizá-lo, obviamente, para preservação, né, de parques já existentes ou de novos parques, e também a ideia é poder avançar para o pequeno agricultor. O pequeno agricultor hoje, pela lei federal, pela lei brasileira, que é muito boa e é importante, ele pega 20% do seu patrimônio. Então, se ele tem lá 1 hectare, ele pega 20% daquele imóvel, que ele pagou, vamos dizer assim, tabela cheia, né, para ter aquele ativo, e ele preserva sem ter nenhum tipo de remuneração. Aquilo acaba sendo perdido dentro do patrimônio dele, né? E ele preserva para todos nós, não preserva só para ele, preserva para a sociedade. Então, a ideia é que a gente, ao longo do tempo, isso vai começar pequenininho, vamos começar aí com pequenos agricultores, a ideia é que isso possa, ao longo do tempo, possa ir crescendo, para que a gente possa ir remunerando aquelas áreas que, sendo de iniciativa privada ou até mesmo nas áreas públicas, possam ser remuneradas pela preservação para o bem da sociedade. Então, a ideia é essa. Eu queria lhe perguntar, como tornar o meio ambiente protagonista no momento agora de crise institucional, de briga com os Estados Unidos, de tanta questão externa sobre nós? Eu acho que os estados do COSUD têm buscado fazer isso, né? Esse encontro ele deixa muito claro isso, né? A nossa proposta, assim que tiver todo o debate técnico que nós queremos apresentar ao final do dia, amanhã, talvez sobre esses relatórios, é justamente mostrar que enquanto o mundo briga, nós estamos buscando trabalhar, e trabalhar é buscar soluções, né? Soluções também de você colocar raciocínio lógico dentro da questão ambiental. Por exemplo, o Brasil tem um problema de saneamento básico gigantesco. Eu acho que a lei que foi feita lá do marco regulatório do saneamento vai ajudar a gente a ampliar bastante essa universalização que tanto se fala, há 40 anos se fala disso. Só que hoje, para você resolver um problema de esgoto a céu aberto, que causa problema de saúde, causa problema ambiental absurdo, você precisa de uma licença ambiental que às vezes demora 1 ano e meio, 2 anos. Então, quer dizer, falta de raciocínio lógico. Para eu resolver um problema ambiental, eu tenho que esperar uma licença que demora 1, 2 anos, às vezes até mais. Então, a ideia é que a gente possa ter racionalidade na discussão. É importante ter a preservação, só que não existe preservação, foi falado aqui pelo governador Cláudio Castro,
sem você ter desenvolvimento econômico, social, as pessoas poderem também ter qualidade de vida. Então eu acho que o COSUD, ele representa isso. Enquanto o mundo está brigando, nós estamos buscando trazer política pública e soluções. O estado de Minas Gerais já exporta mais produtos do agro do que da mineração, segundo o senhor falou. E o estado é candidato a receber investimentos sustentáveis, como prega o representante da ONU para o Desenvolvimento Industrial aqui para o nosso país? Sim, temos recebido muitos investimentos sustentáveis. Como eu falei, o estado está participando ativamente dessa transição energética. Começamos, na minha gestão, a extração do lítio, que é um mineral estratégico, um metal estratégico para a fabricação de baterias, juntamente com o nióbio, que já era extraído, e mais recentemente as terras raras na região de Poços de Caldas. E lembrando que nós somos um estado que temos caminhado para mostrar que aquilo que nós mais exportamos e vendemos para o exterior tem uma pegada de carbono muito menor do que em outros países, como o nosso aço. O aço produzido em Minas Gerais é o aço mais verde do mundo, já que boa parte do combustível utilizado é um carvão vegetal, o que não acontece em nenhum outro lugar do mundo. O nosso café, da mesma forma que o do Espírito Santo hoje, nós já temos conseguido atestar que mais de 99% dos proprietários, dos microprodutores inclusive, essa produção é feita com responsabilidade ambiental. Monitoramento via satélite, a nossa Secretaria de Agricultura fez um convênio com a Universidade Federal de Minas Gerais e criaram todo um processo que certifica, até superando as exigências da comunidade europeia. Então, essa visão de que sustentabilidade é o caminho do futuro está muito incorporada em Minas. Nós sabemos que o Rio Grande do Sul foi um dos estados que mais sofreu essa questão. São 4 secas, aí, uma enchente históricas e mais de 150 bilhões de prejuízos aos produtores rurais. E recentemente o governo federal, aí, entre os agricultores, tentaram aí um acordo. A gente sabe que os produtores rurais aí do Rio Grande do Sul não concordaram com esse acordo. Qual é a medida que você, como governador agora, pode fazer para ajudar os produtores rurais do Rio Grande do Sul? Bom, vamos lá. O que aconteceu no Rio Grande do Sul é uma demonstração importante de que, independentemente de cada um fazer a sua parte, nós precisamos fazer todos juntos, né, em cooperação, um trabalho de mitigação, de redução das mudanças climáticas. Nós já vivemos eventos climáticos extremos. O que mais se notabilizou no ano passado e que mais recebeu a atenção das pessoas, aliás, muita ajuda de todo o Brasil, que a gente agradece, foram as enchentes, mas boa parte dos nossos desafios econômicos estão relacionados a outro evento climático extremo, que são as estiagens. Nós tivemos ao longo desses últimos quase 7 anos que eu governo o estado do Rio Grande do Sul, 4 estiagens severas que afetaram a nossa produção primária. Nós perdemos em algumas delas quase 40% da nossa safra de soja, que é muito importante para a nossa economia, e isso gera efeitos para a arrecadação do estado, para o emprego, para a movimentação no comércio, na produção industrial. Todos são afetados por esses efeitos econômicos, né, dos eventos climáticos extremos, nesse caso das estiagens. E naturalmente essa recorrência de eventos acaba gerando um impacto especialmente sobre os produtores rurais. Nós estamos demandando aí ao governo federal que haja de uma forma semelhante ao que foi feito no final da década de 90, que permitiu, a partir de uma securitização, dar fôlego aos produtores rurais para eles que retomassem a capacidade de investimentos nas suas lavouras, até para poderem investir com recursos para a reservação da água e nos insumos necessários para melhoramento do solo, recuperação de nutrientes que deem capacidade produtiva para a retenção de umidade no solo. Enfim, isso necessita investimentos também para a superação do quadro climático. Precisam fazer investimentos, seja de reservação de água, seja de melhoramento do solo. Então, até aqui, né, o que houve por parte foi do Congresso Nacional a votação de um projeto de lei que nós apoiamos, que está agora no Senado Federal, que permite o uso de recursos do Fundo Social para promover essa renegociação de dívidas dos nossos produtores rurais. Do lado do governo do estado, a gente está fazendo aquilo que cabe no nosso orçamento, inclusive aportando recursos junto ao Banco do Estado para permitir prolongar, né, postergar dívidas dos nossos produtores. Mas eu insisto, né, que além de tudo aquilo que nós estamos falando hoje é sobre
ações que na agricultura, no agronegócio, na agropecuária, estão nos nossos estados demonstrando a possibilidade de nós trabalharmos integração pecuária, lavoura, fazer melhor técnicas de manejo de pastagens, a técnica do plantio direto, técnicas da agricultura de baixo carbono, em que os nossos estados dão grande demonstração de eficiência e que reduzem até 50% a emissão de gases do efeito estufa a partir da agricultura. Então tem muito compromisso ambiental por parte do nosso agronegócio e é o nosso papel como governantes disseminar essas melhores práticas para que o país cada vez mais possa se destacar no mundo a partir de um agro sustentável. As discussões do consórcio verde estão sendo encaminhadas aí, tanto nas discussões da COP quanto nessa edição do COSUD. O que dá para levar de exemplo dessas discussões? Olha, nós estivemos em Belém na semana passada, fomos lá diversos governadores, no Fórum de Governadores, e podemos acompanhar lá a estrutura que está sendo montada para a conferência e também discutir os problemas, especialmente com relação à acomodação, à habitação lá para os dias da conferência. Mas a estrutura está muito bem organizada e eu tenho certeza que vai ser sucesso a conferência. O que nós estamos fazendo hoje aqui é parte da conferência, um trabalho, um evento que envolve o consórcio Sul-Sudeste, mais o consórcio Brasil Verde, que reúne hoje 16 estados, né, que tem o objetivo claro de implementar políticas de mudanças climáticas. O nosso trabalho, o nosso debate com cada estado é para que cada estado tenha o seu programa de mudança climática, que tenha um plano de descarbonização, tenha um plano de adaptação, e a gente possa, com base nisso, buscar financiamentos. O grande debate que se tem hoje no mundo todo é como fazer financiamento para fazer a transição energética e financiamento para poder fazer obras de adaptação. Sem planos, né, sem projetos, os estados têm mais dificuldade. Por isso que é importante a criação hoje aqui do Fundo de Biofertilizantes, por isso que é importante, como eu disse lá no meu estado, ter um fundo de descarbonização, recursos dos royalties de petróleo, né, que financia então a transição energética. Eu defendo isso junto ao governo federal, inclusive na exploração do petróleo da margem equatorial. Eu tenho plena convicção que em algum momento aquele petróleo vai ser explorado e seria bom que fosse explorado usando aquilo que cabe aos municípios, que cabe aos estados e à União, para que pudesse ser usado para proteger a floresta amazônica, pudesse ser usado para fazer a transição energética. Então a gente usar a força de um inimigo, que é o petróleo, para a gente poder agilizar a transição energética, a gente tem energia renovável. Então tem um outro instrumento grandioso para a Mata Atlântica, que eu tenho, na tarde eu vou poder discutir e debater sobre esse tema, que é a implementação do Código Florestal. Aqui já foi dito, o Código Florestal é um instrumento importante, mas ele precisa ser implementado. Para ser implementado tem que fazer o cadastro ambiental rural, tem que partir depois do cadastro para os planos de recuperação ambiental. Então, mas é um instrumento importante, porque também quem estiver no tempo certo poderá usar a floresta produtiva, inclusive para algumas áreas de preservação. Então, a Mata Atlântica tem um trabalho que precisa ser feito de preservar o que tem, restaurar o que a gente precisa restaurar, e a implementação do Código Florestal pode ser um grande instrumento. Só queria perguntar para vocês rapidinho, o que os estados estão fazendo para tentar minimizar os impactos das tarifas? Há estudos que apontam que em breve 1 milhão de empregos podem ser perdidos, principalmente na indústria. O que é possível fazer, ou o que os estados já estão fazendo para tentar minimizar esses impactos nesse momento? Olha, nós estamos primeiro, eu vou falar pelo Espírito Santo, assim, nós estamos acompanhando aquilo que o governo federal anunciou, esperamos que o Congresso vote, né, aquelas matérias, mas isso não resolve completamente o assunto. Acho que o assunto também não tem solução a curto prazo. O que nós vamos fazer, porque lá no Espírito Santo nós temos um banco de desenvolvimento e um banco comercial, o Sul tem o banco regional, né, que também pode ser utilizado como instrumento de financiamento. Nós temos dois caminhos mais sólidos para a gente poder percorrer, que é crédito, né, financiamento, crédito às vezes subsidiado, quem tiver condições de fazer isso, né, com compensação, e medidas tributárias. Outras medidas são muito pontuais. Nós vamos tratar de medidas pontuais porque nós temos alguns setores que são muito regionais, por exemplo, produção de gengibre. Envolve lá alguns municípios do estado. Pimenta do Reino, o maior produtor de pimenta do Reino do Brasil, também é uma questão regional. O café, que também é importante para nós, para Minas Gerais, o café acha mercado com muito mais facilidade. Mas a atividade industrial, nós vamos ajudar
a complementar as ações do governo federal com linhas de financiamento e com medidas tributárias. Gente, muito obrigado, viu? Obrigado. No Rio Grande do Sul nós vai estar presente. No Rio Grande do Sul nós identificamos 174 empresas em que o faturamento delas, mais de 20% é relacionado a exportações para os Estados Unidos. A gente monitora especialmente essas empresas, estamos atuando na mesma direção, crédito subsidiado e também facilitação de transferência de saldo credor do ICMS. Agora tem que ter clareza de que todas essas medidas são paliativas, elas não se sustentam ao longo do tempo. É dar o tempo em que se permita achar novos mercados e reconverter a produção dessas indústrias para aquilo que seja aproveitado domesticamente para conseguir sobreviver até que haja alguma negociação que supere esse impasse com os Estados Unidos. A Carta de Curitiba quer significar que não há dicotomia, que não há conflito entre o agronegócio, a agricultura de plantio direto, a biodiversidade e a preservação da natureza. Nós não podemos esquecer que tudo é feito de carbono, que mais ou menos carbono é que torna o mundo melhor. Menos carbono é o que torna o mundo melhor. Então não há de ser um mundo melhor, um mundo movido a bioenergia, a biometano, a biofertilizantes, como preconiza a professora Maria Ângela Hungria. Não há de ser um mundo melhor um álcool feito de milho, um álcool feito de soja, um álcool feito de álcool, que é cana-de-açúcar e que é biológico também. Cada ônibus elétrico que entra em circulação em Curitiba significa menos 847 árvores que seriam cortadas ou mais 847 árvores que são plantadas. O governo federal tem que pensar, inclusive isso que o governador do Rio de Janeiro disse, dos royalties do petróleo também financiarem a prosperidade das cidades através da descarbonização. A selva não é um erro. A selva com os rios aéreos, ela é uma riqueza. Mas esses rios aéreos que sopram da Amazônia sobre nós precisam ser alimentados com mais floresta, com mais árvores, com menos carbono. E o que não quer calar é a pergunta: será que os créditos verdes, isso que querem exigir de nós, que é a certificação de que nós temos que usar o nosso verde como salvo-conduto, não pode significar um salvo-conduto para o mundo que usa gás carbônico, que polui, que suja, que usa carvão de hulha, continue sujando o mundo. O Brasil faz sua parte. O Paraná é a terra da energia limpa. Curitiba é a mais ecológica das cidades. O grito que sai de Curitiba é o grito da selva, da floresta, da mata. Quem polui, presta atenção em quem planta. Secretário, sobre o Banco Verde também já é uma iniciativa para apoiar os projetos ambientais. O Banco Verde é dinheiro para apoiar o projeto ambiental, é pagamento de serviço ambiental para os mais humildes e também os créditos de biodiversidade financiados pelo BRDE significam isso. Parece que o Espírito Santo tem isso também, parece que o Rio Grande quer fazer. Veja, provocar ideias. Só o que vai salvar a floresta é o pensamento a favor da floresta e do verde. Não é o conflito social. O conflito social precisa ser dirimido no momento em que nós pensamos na paz que sopra na floresta.